Meu jovem, minha jova, meu brother, minha sister, o esquema é o seguinte: você que também é adolescente, já estudou esse livro hoje? Ó, a palavra de Deus que tem que ser lida dia e noite. Você já estudou? Você está estudando a sua lição? Essa aqui é a lição de adultos, não é? Da escola sabatina. Gente, uma paginazinha dessa por dia, não é? Deve ser estudada e pesquisada. É pouca coisa. Gente, é pouca coisa. É mínimo. Para mim, isso aqui é como se estivesse colocando um grão de arroz na boca. Com todo respeito, mas é muito importante, né? Estou dizendo aqui que não seja importante, mas considerando a relevância, a preciosidade do que são as Sagradas Escrituras, né? A palavra de Deus. Porque quando nós estudamos esse livro aqui, já diz um pensamento, né? Ou este livro te afastará do pecado, ou o pecado te afastará desse livro. Estudar a Bíblia exige de nós um comprometimento consagrado. É renunciar aos nossos interesses próprios. É não adaptar a Bíblia ao nosso estilo de vida, mas o nosso estilo de vida ao que ensinam as Sagradas Escrituras. Por quê? Porque nós cremos que ela é a palavra de Deus. Essa é a nossa cosmovisão. O que é cosmovisão? É a visão de mundo. Quando nós abrimos esse livro, nós entendemos que é Deus falando conosco. Você que é crente, você que acredita em Deus, acredita que Deus, o Deus da Bíblia, é o Deus verdadeiro e que enviou Jesus Cristo para nos salvar. Esse Deus que tem um relacionamento, que propõe um relacionamento a nós, esse Deus que quer salvar a mim e a você, ele exige que nós o conheçamos, que tenhamos experiência e intimidade com ele. Essa cosmovisão só pode ser bem fundamentada se estudarmos a palavra, porque os dias são maus. A gente precisa entender de uma vez por todas que os dias são maus. Se você não consegue estudar uma liçãozinha dessa aqui, que é um mingauzinho, é um mingau, tá? Tô sendo sincero para você, é um mingauzinho, muito importante, melhor do que não ter, né? Mas se você não está conseguindo estudar isso aqui durante a semana, eu fico preocupado com a sua fé, com a sua experiência de intimidade com Deus. Porque, como eu disse, os dias são difíceis. Estamos vivendo uma relativização de valores, a relativização da verdade. Uma verdade que outrora sempre foi defendida como sendo absoluta. É claro que quando nós falarmos de relativismo ético, relativismo moral, precisamos remontar aí séculos de história envolvendo inclusive pensamentos e concepções filosóficas a partir dos sofistas, dos céticos, não é? Isso então já se desenvolve há muito tempo na história da humanidade. Mas o fato que, da maneira como hoje tem se consolidado em nosso meio, eu falei ontem, não é, sobre a pós-modernidade e as implicações da pós-modernidade, que tem como base e fundamento uma proposta valorativa ética comunitária, cultural, restrita apenas àquele ambiente cultural e não a todas as culturas do planeta. Mas a Bíblia nos apresenta uma ética universal, valores universais. Então, existe uma trama diabólica que propõe a desconsiderar esse livro como sendo a palavra de Deus, inclusive no contexto da própria teologia. É até necessário, se fosse, né, que aprendêssemos a palavra a partir das suas bases anteriores, né, que são envolvidas a partir da linguagem, né? Ler a Bíblia, né, na sua língua original, como o hebraico, ou então o grego, não é? E observe que aqui nós estamos falando de Bíblias que são Bíblias de estudo exegético, não é? Aqui é a Nestle Aland e a Stuttgartense, não é? A Bíblia hebraica Stuttgartense. Por quê? Porque quando nós vamos aprofundando em teologia, e eu falo de teologia, de consistência teológica, tem gente que acha que teologia é um negócio assim, né, meio confuso, vago. Tem gente que acha que teólogo não estuda, né? Na verdade, teólogo tem que estudar muito, tem que estudar línguas semíticas, línguas bíblicas, no caso ali, o hebraico, o aramaico, o grego, se quiser ter uma compreensão do texto tal como
propõe o texto, porque a tradução, por mais importante que seja, porque nem todos têm acesso às línguas originais, né? A tradução nos ajuda a nos aproximar da palavra de Deus, mas ela tem suas deficiências, é por isso que temos tantas traduções. É um esforço que existe para trazer a realidade do texto tal qual o texto se revela, mas já se diz, né, que todo tradutor é um traidor, porque ele carrega sua perspectiva, sua concepção, suas convicções teológicas ao traduzir o texto. Então a gente precisa ser cauteloso e prudente com relação a isso. Eu estou cada vez mais me aprofundando em teologia, envolvendo aí a teologia bíblica, a teologia do Antigo e do Novo Testamento, né? Você vê correntes teológicas que são liberais, que olham para o texto bíblico de forma naturalista. Nós, cristãos, entendemos que existe uma relação profunda. Tem um filósofo analítico, qual é aquele que eu pesquiso no meu esforço e empreendimento filosófico envolvendo a filosofia contemporânea, especialmente a filosofia da linguagem, a filosofia analítica, a lógica. Para mim isso é muito importante, né, na minha compreensão, na minha concepção de mundo, para realmente me alicerçar e me embasar na verdade. Mas a gente vê dentro do liberalismo teológico essa concepção naturalista, e aí eu falei de Alvin Plantinga, né, que vai trazer a ideia de que a religião ela não é de maneira nenhuma contraproducente ou oponente da ciência e vice-versa. O que existe de contraponto e que parece validar um conflito entre essas áreas é o naturalismo filosófico, que foi se estabelecendo, se solidificando e começou a ter uma hegemonia dentro do meio científico. E às vezes confundimos naturalismo com ciência. Isso não é verdade. A gente tem que aprender a dissociar uma coisa da outra. Dentro da própria teologia, nós temos também pensamentos naturalistas, teólogos naturalistas, que vão pegar o texto bíblico e absolvê-lo à luz da historiografia, de métodos críticos históricos que são validados pelo pensamento de uma concepção de história que depõe contra a metafísica. Naturalmente, isso vai, de alguma maneira, ferir a interpretação do texto. E aí, então, procurarão formas de diluir, de descaracterizar a validade dos milagres, a autenticidade da ressurreição de Jesus e tantas outras coisas. Por isso que a gente tem que estudar a palavra, queridos, né? Gerhard Hazel, um profundo teólogo, já falecido, né? Mas, inclusive, um adventista muito respeitado no meio acadêmico, tá certo? De um modo geral, inclusive no secularismo, liberalismo teológico, tá? Mas a gente precisa combater concepções equivocadas. Esse livro aqui é um livro alicerçado e baseado em uma teologia liberal, não é? E a gente precisa ter ou dar razão da nossa esperança, como disse Pedro. Você, meu jovem, que está ingressando ou que já está vivendo a realidade de uma faculdade, você precisa ter solidez, porque senão qualquer conversa mole vai te seduzir na faculdade. Qualquer intelectualismo, né, ou qualquer discurso travestido de intelectualismo vai querer te enredar, te ludibriar, te fazer desacreditar na Bíblia. Por quê? Porque você não tem fundamento. Ou você crê ou você perece. É por isso que você tem que estudar a palavra, tem que se aprofundar na palavra, se dedicar ao máximo a compreender as Sagradas Escrituras, porque é nelas que temos a vida eterna. Meu convite a você, jovem, é se aprofundar com paixão no conhecimento da Bíblia. Não se permita a viver a superficialidade. Faça seu ano bíblico, faça o Reavivados pela Palavra, mas busque mais. Torne sua teologia consistente, tão consistente que você não se deixe levar por essa onda avassaladora que tem implicado e comprometido o verdadeiro conhecimento científico, a verdadeira ciência. Os discursos evolucionistas que têm perpetrado, inclusive na igreja, o chamado evoteísmo ou criacionismo evolucionário. Tem gente que não sabe defender o criacionismo bíblico. Por quê? Porque não conhece nada de Bíblia. Entende? Se não conhece nem de Bíblia, de ciência também, quiçá, né? E nós vamos nos perguntando, é isso que nós queremos para a nossa juventude? Não! Façamos como Daniel e seus amigos,
que tinham intrepidez, tinham ousadia, conhecimento, eles eram fundamentados e se tornaram os mais respeitados líderes de sua época em Babilônia. Meu convite é que você busque a palavra de Deus, busque examinando as Sagradas Escrituras, porque quando você for contestado, terá base suficiente para defender a legitimidade, para defender a verdade de verdade. Esse é o meu desejo, é o meu convite a você, a minha convocação, meu chamado, em nome de Jesus. Sê tu uma bênção, jovem de Deus. Beijo, fui. Pense nisso.